Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, né? Que a gente possa alcançar nosso objetivo sempre, né? Mas para que a gente possa alcançar nosso objetivo, tem aquela parábola que fala: a fé remove montanha, né? Então, igual aquela novela que passou, vai com fé, né? Que as coisas dão certo, né? Bom, ela já falou, meu nome é Margot, eu trabalho aqui há muito tempo e tento conversar com vocês, porque palestra eu não dou não, nem sei, mas converso e passo, à medida do possível, o que eu aprendi, né? Então, às vezes, assim, vem um palestrante aqui, faz a palestra, mas não é para todo mundo. Às vezes, o que cabe para mim não cabe para o outro. Então, a gente tem que ter aquela conduta, o que é bom para mim, eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou colocar, assim, nos pontos corretos, né? Que nem tudo é para a gente. Então, hoje nós vamos falar assim sobre a reforma íntima. Então, a reforma íntima está contida, assim, fala assim, reforma íntima. O que é reforma íntima? Eu escrevo, mas eu não consigo ler o que eu escrevi. O que é reforma íntima? Aí a gente coloca um ponto de interrogação. Eu vou virar do avesso, eu vou virar outra pessoa, o que eu vou fazer da minha vida para me reformar? A reforma íntima, ela vem com ponto de interrogação que não é fácil para ninguém. Colocar nos pontos do que a gente tem que ser mudado. É muito complicado. Tem que ter muita reflexão, muito amor, porque a reforma, a gente tem que deixar aqueles velhos conceitos, que a gente acha que só a gente tem razão, o outro não tem razão. Então começa por aí, eu não tenho razão, eu quero procurar o meu equilíbrio para ver onde eu errei, para ver onde eu possa mudar. Eu não posso mudar o outro. Que a gente assim vem assim, reclama, meu marido, meu filho, o vizinho. Mas a gente não olha para a gente, que às vezes não é eles, é a gente. Ninguém muda ninguém. Quando tem um casamento que está se dando problema, falar assim, não é eu, é o fulano. O fulano tem que mudar. Como? Ninguém muda ninguém. A pessoa tem que ter o diálogo. Eu tinha assim, como eu sempre fui de falar muito, né? Às vezes assim, quando eu não concordava com o pai dos meus filhos, ele falava assim, não falo com você porque você tem uma forma de me convencer rapidinho. Porque o diálogo, você senta para conversar. Não é para questionar alguém porque acha que ele é errado e você é certo. É uma conversa. E nessa conversa, a gente vai vendo os pontos positivos e os pontos negativos que a gente possa mudar e o outro também, né? Não é assim, eu tenho que mudar e o outro não mudar. Não, ambos têm que mudar. A reforma íntima, ela vem com uma colocação também que fora da caridade não há salvação. Por quê? Eu não posso só viver de julgamento. Quem sou eu para julgar alguém? Se eu também erro, se eu também tenho os meus defeitos. Os defeitos são muitos, em todos os seres humanos. Mas a qualidade é pouca. Então o que eu tenho que fazer? Eu ouvi muito essa frase.
A gente não trabalha com a qualidade de ninguém. A gente trabalha com os defeitos. Não é que eu vou dar, assim, razão a tudo. Mas se eu conseguir colocar os defeitos num ponto positivo, não que ninguém vai assim mudar 100% de uma hora para outra, porque a gente já está aqui há muito tempo, né? Há muito tempo. Então é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar muito devagar, questionar muito com sabedoria. Que eu sempre falo assim, tem pessoas que querem ajudar as outras, que está passando por um problema, ela questiona emparedando a pessoa, mas não é assim que funciona. Como é que eu vou ajudar? Falar, olha, você está errado, você é isso, você é isso. Primeiro escuta, ouve. Que nem tudo, ninguém é certo 100% e ninguém é errado 100%. Né? Então, essa reforma que a gente fala, não é assim numa questão que eu vou virar uma santa, que eu vou, como diz o ditado bem popular, minha cara tapa. A minha reforma é comigo mesmo. Se eu reformar, se eu conseguir enxergar os meus defeitos e as minhas qualidades, eu vou ter mais tempo de poder ajudar aquele meu irmão que está necessitado naquele momento, né? Como assim, quando nas parábolas que fala que Jesus, ele curou, vai e não peques mais. Ele não julgou. Ele não julgou ninguém. Ele simplesmente vai e não peque mais. Quando ele curou os leprosos, foram embora. Não deram nem... Achou que estava salvo. Que não ia mais acontecer. Só um voltou para agradecer, né? Lázaro. E que ficou bom. Porque às vezes a gente consegue um objetivo, mas a gente não agradece. A gente não tem como vou dizer assim para vocês, não tem a delicadeza de agradecer ao Pai Eterno. A gente acha assim que a gente conseguiu por nossa conta própria, mas não é assim. Não é. Às vezes assim você está necessitado, você vai lá, conversa com alguém, conversa com o vizinho. Aquele vizinho, ele te dá uma direção, que quando você sai ali daquele diálogo, você já resolveu o seu problema. Naturalmente, se você estiver disposto a ouvir na conversa. Eu tenho uma amiga que a gente sempre caminhou junto. Então, assim, a gente conversava muito. Era 1 hora de caminhada. Ela falava dela, eu falava de mim, a gente falava de todo mundo, questionando as coisas. Aí depois, quando a gente parava assim, ela falava assim, eu tirei o que era proveito para mim da nossa conversa. Eu falava, eu também. A gente andava todo dia. Então eu falo assim, não existe solução imediata sem um diálogo sincero. Se o diálogo não é sincero, você não vai se transformar. A gente fala assim, o perdão, fala assim, eu perdoo. Ninguém perdoa 100%. Isso é, a gente fala assim, eu te perdoo, mas eu não te quero ver mais, eu não quero ter sua amizade. Então você não perdoou. Você simplesmente guardou aquilo ali e não raciocinou. Perdoar, a gente perdoa. Mas sempre tem aquela coisinha aqui dentro da gente que a gente fala assim, eu não merecia. É isso que a gente tem que trabalhar e tirar aquilo que a gente guardou no coração e disse que não merecia. Aí que começa a nossa reforma íntima. Porque eu vou trabalhar naquilo que me magoou, eu vou trabalhar naquilo que me machucou, eu vou trabalhar naquilo que me fez chorar muito, né? Então, a reforma íntima, ela é simples.
Mas a reforma íntima, ela não vem sorrindo, ela vem com sofrimento. Ninguém se reforma por conta... Vamos assim dar um exemplo. Eu tenho uma casa, minha casa está ali, construída, mas eu tenho condição de reformar a minha casa. O que eu tenho que fazer para reformar a minha casa? Eu não tenho que quebrar a parede. Quebrar a parede significa quebrar a mágoa do coração. Eu tenho que rebocar o que eu quebrei. É reconstruir aquilo que foi quebrado. Eu vou pintar aquela pintura que vai fazer fechar o ciclo da mágoa, do rancor, da falta de carinho, da falta de tudo. Então, a gente fala assim, meus irmãos, é complicado a reforma íntima, mas ela é tão complicada que ela se torna simples, porque ela depende de cada um de nós. A gente fala assim, quando é casado, ele tem que mudar. Mas por que ele tem que mudar? Eu tenho que mudar também. Não é só um que muda. Às vezes ele está no caminho dele, que ele ainda não acordou. E às vezes você está ali, ó, batendo na tecla, batendo ali, que não, é ele. E não pensou que talvez não era ele, era você. Ou com o filho, ou com o parente, ou com o vizinho. Eu falo assim para vocês, olha, eu tenho muito tempo de casa. Eu não melhorei 100% não. Eu tenho mais de 20 anos de casa. Eu acredito que eu melhorei, acho que o mínimo do mínimo. Que eu estou aprendendo. Que essa vida aqui que a gente veio agora, eu, por exemplo, vamos explicar assim. Agora, nessa vida, nessa encarnação, eu vim como Margot. Mas lá atrás, eu já fui Maria, eu fui João. Então eu vim, ó, na caminhada, vim caminhando. E cheguei aqui, nessa minha existência, que eu estou aproveitando. Porque eu vim ser espírita. Vim ser espírita para me aprender, para me ter mais compreensão, ter mais equilíbrio, né? Não que todo dia eu sou aquela pessoa. A gente fala assim, eu não sou santa, né? Nós somos seres humanos. Mas assim, a vida aqui na Terra é uma escola. E nessa escola que a gente está, nesse momento, é que nós temos a oportunidade de poder aprender, de poder raciocinar, de poder mudar a história lá de trás. Para depois, na frente, a gente ter mais alívio, ter mais sabedoria, né? Porque vocês estão aqui na casa, vocês vieram hoje, né? Nós viemos com o objetivo. Não estou bem, eu quero me melhorar, eu quero ser uma outra pessoa, mas para isso a gente tem que ter fé, equilíbrio. E não é só porque eu vim hoje que eu vou mudar. A gente fala assim, às vezes você faz um tratamento, mas não chegou a hora certa de você conseguir seu objetivo. Você faz hoje, você dá aquela respirada, dá aquela melhorada, mas se eu não me transformar, se eu não tentar ser uma pessoa a menos, se eu não tentar tirar o rancor que está no meu coração, a mágoa, os queixumes, eu não vou conseguir. Olha, assim, eu fiquei uma semana com uma irmã minha. Eu estava já quase que perdendo a paciência com ela.
Ela estava alegre com todo mundo. Só ela chegar perto de mim, eu estou com dor aqui, eu estou com dor. Olha, eu pensava assim, olha, se eu dar uma resposta, eu vou estar errada. Mas eu tive que aprender a ouvir e não prestar muita atenção no que ela falava. Mas ela saía de perto de mim, ela já ia alegre ali com as outras irmãs, que nós estávamos todos em família. Falei, poxa. Aí eu falei, paciência, paciência, paciência. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Né? Aí é que ele fala assim, eu não sou perfeita. Né? Não é porque eu sou espírita que eu sou perfeita. Não existe isso. Perfeito só é um. E nós crucificamos. Por quê? Não entendíamos o amor que ele veio nos oferecer, a cruz que ele pegou por nós, né? Que muitas vezes você fala assim, eu não vou mudar, eu sofro, eu sofro. Tem uma parábola que fala assim, da Bíblia, que era assim, vários irmãos. Então era uma fila. E nesse quarto tinha várias cruzes. Então cada um ia lá para pegar a sua própria cruz. Então não tinha nome e não tinha nada. Aí vinha um, pegava, mas essa cruz está muito pesada. Não aguenta essa cruz. Pegava outra, muito pesada. Foi assim, transferindo de cruz para cruz. Esse é o nosso processo de vida. Cada um com sua cruz, cada um com a sua verdade, cada um com seus enganos. Aí ele foi ele não conseguiu. Aí ele voltou, mas ele falou assim, eu acho que aquela cruz que eu peguei, que era minha, que era mais pesada. Então tem aquela coisa assim de dizer assim, meu Deus do céu, eu sofro. Ninguém sofre como eu. Ninguém percebe meu sofrimento. Ninguém percebe meu cansaço. Mas a gente esquece que para isso tem um remédio. Um remédio que cura tudo. É a oração. É a oração. Quando a gente está assim naquela coisa assim, eu não vou conseguir, eu estou nervosa. Se concentra. Faz uma oração. Levanta dali, onde você estiver. Não precisa ser num lugar específico. Se concentra. Levantou dali, você toma um copo d'água, que o seu problema ele vai simplesmente sumir. Porque a partir do momento que a gente faz a oração, claro, a gente tem que fazer a oração com amor, com carinho e com muita fé. Desarmar de todo aquilo que a gente está... Assim, fala assim em desarmar, é igual o soldado que chega, que vai trabalhar. Tem aquele soldado de tropa de elite, né? Olha, ele vai com aquela coisa para não levar tiro. Ele vai com aquela metralhadora, ele vai com aquele capacete, ele vai de bota, ele vai totalmente preparado. Aí a gente pensa assim, gente, como que essa pessoa aguenta tudo isso, né? Mas se a gente pensar, quando a gente está no desequilíbrio, a gente está vestido para a guerra, igual ele que vai proteger. Aí quando você faz a oração, quando você pede com fé, com carinho, com devoção, é como se aquilo lá saísse tudo e você fica leve. A leveza que faz o nosso raciocínio ter a lógica de nós nos transformarmos em pessoas melhores. A gente fala assim, sempre, sempre, sempre.
Eu estou aqui agora, eu preciso aproveitar essa oportunidade de ser uma outra pessoa, de ser a menos, de ter mais compreensão, de ter mais carinho no meu coração, de entender as pessoas melhores. A gente fala assim, o que eu não quero para mim, eu também não quero para outra pessoa. Se eu não quero para mim, por que eu tenho que desejar para outra pessoa? Será que aquela pessoa merece toda a minha mágoa, todo o meu rancor? Às vezes a pessoa não tem nada, ela está bem, mas você está ali querendo transferir aquilo. Mas é nesse momento que a gente pensa. E o amor? E a caridade? E a benevolência? Porque a gente fala assim, eu não mereço. Mas por que será que eu não mereço passar por aquilo? Será que eu fiz por onde não merecer, nesse momento que eu estou aqui? Às vezes a pessoa não tem aquela coisa assim de ter um raciocínio, né? Eu, uma vez, assim, sempre eu vou visitar minha irmã lá em Brasília. Então, eu sempre vou na comunhão dos espíritas. Não sei se alguém conhece Brasília ou conhece a comunhão dos espíritas. Aí eu fui fazer uma entrevista. Que eu também sou pessoa, eu preciso também de conversar, de pedir conselho, né? Aí, ela me indicou esse livro aqui. Esse livro. É assim, ó, escutando os sentimentos. Então são assim, capítulos que a gente lê e vai assim analisando o nosso dia a dia. Também tem o livro da Reforma Íntima, são capítulos. Eu falo assim, a pessoa assim, não precisa ler. Às vezes, agora a gente está bem mais fácil, porque você pega a internet, tem tantas assim, tem o padre, tem as palestras espírita, né? Mesmo aquelas músicas evangélicas que agora eu acho maravilhosas, que de vez em quando a gente pega, canta aqui no coral. É um momento assim que você vai pensar em você, vai refletir, vai se renovar. A renovação, ela é para cada um. O que é bom para mim não é bom para você, eu vou renovar de uma forma, você vai renovar de outra. É aquela coisa assim que a gente vai analisando, vai pensando, que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando a gente está assim no momento nosso em meio de desequilíbrio, a gente sempre acha um lugar onde a gente pode vir, aconselhar e voltar para casa. Hoje vocês vão voltar bem mais leve, porque a gente fala assim, a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que conversar, a gente tem que pedir conselho, porque eu sozinha eu não consigo me ouvir. Consigo analisar. Eu consigo analisar as minhas qualidades. Normal. Mas os meus defeitos, eu não consigo ver os meus defeitos. Para mim é normal. Mas às vezes naqueles meus defeitos que eu preciso mudar, que eu preciso de ajuda para mudar. Porque não é assim, vai lá, fala assim, ai meu Deus, o meu filho, ai meu marido, o cachorro do vizinho. E a gente não olha para dentro da gente, né? A gente sempre tem que pôr para frente. A gente sempre tem que colocar os nossos problemas de lado.
andar de lado com Ele. Andando de lado com Ele, você tem uma ampla visão de ver, de raciocinar, de analisar, né? Não colocar também nem na frente, nem atrás. Eu não tenho olho atrás, como que eu vou enxergar? Não vai. Então eu sempre falo assim, a gente tem que andar assim, paralelo, né? Até a nossa sombra, ela anda assim, ó, junto. Imagine. Então assim, meus irmãos, eu penso assim, que hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial, porque nós conseguimos chegar aqui. Nós conseguimos pedir ajuda. Nós estamos aqui pela misericórdia do Pai. Então hoje é um dia especial que muita coisa pode nos auxiliar a ter um outro caminhar, uma outra direção, um outro raciocínio, né? A gente fala assim também, a fé. Teve assim 5 anos atrás, a minha mãe, ela caiu no banheiro. Ela quebrou 3 costelas. Minha mãe estava com 91, 92 anos. Por aí. Então o médico falou, pela idade dela, ela não iria mais andar, seria muito difícil. Aí ela, com a fé dela, que eu sou corumbaense, né? Lá em Corumbá tem o São João, tradicional. Não é que minha mãe fez uma promessa que se ela andasse, não sei que promessa, ela caiu em abril. E minha mãe andou. Eu não sei a promessa, mas a fé dela fez. Agora, novembro, ela caiu de novo pela idade. E a gente, quando está na nossa idade, a gente fica bem teimosinho, né? A gente quer fazer tudo o que fazia os jovens, né? Aí ela quebrou o fêmur, fez a cirurgia, o aparelho tudinho, minha mãe não ia dar. Lá vai ela fazer a promessa, com o fisioterapeuta, fazendo tudo, com a cuidadora. A minha mãe desceu lá para dar o banho no São João e está andando. Então, assim, meus irmãos, tudo que a gente quer, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter raciocínio. A gente tem que se melhorar para poder conseguir o que nós almejamos. E essa noite vocês vão começar o trabalho aqui, vão fazer o tratamento. Só vão sentir leve, vão sentir bem. Mas não deixe de fazer as orações. Está nervoso? Faz oração. Toma um copo d'água. Que tudo. Parece que o telão passa e as coisas estão ali para melhorar. E nós vamos melhorar cada vez mais. Que Deus abençoe, que Deus os ilumine e que cada um saia com a sua cruz menos leve, né? Bom tratamento para vocês.